O meu nome é Carla Silva e este estudo surge no âmbito do mestrado em Ensino da Física e da Química no terceiro ciclo do Ensino Básico e Secundário, que concluí no ano letivo de 2015-2016 no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Hoje em dia sabemos que os alunos trazem consigo ideias prévias, com as quais interpretam o mundo. Estas ideias são designadas por concepções alternativas e são os próprios alunos que as constroem, através das suas experiências diárias, do foro formal ou informal. As concepções alternativas trazidas pelos alunos podem-se acabar por alinhar com explicações proporcionadas durante a sua formação académica ou então divergirem erroneamente dos conceitos aceitos pela comunidade científica. Para que ocorra mudança conceptual, é essencial que a nova concepção seja inteligível e que faça sentido ao aluno. Torna-se assim importante identificar as concepções que os alunos trazem consigo, para que possam ser tomadas medidas que facilitem a mudança conceptual. Muitos autores sugerem propostas de ensino baseadas em tarefas de investigação como recurso facilitador de mudança conceptual. A eletricidade é uma das temáticas mais investigada ao nível da identificação de concepções alternativas. Algumas das concepções mais recorrentes são a utilização como sinónimos de conceitos como energia, eletricidade, corrente elétrica e tensão elétrica. Os vários modelos que os alunos constroem para explicar o fluxo de corrente elétrica em circuitos elétricos simples. O modelo sequencial de circuito, a tensão como propriedade da corrente elétrica e a pilha como reservatório de energia. Reconhecendo que na temática corrente elétrica e circuitos elétricos os alunos apresentam inúmeras concepções alternativas que são resistentes à mudança, pretende-se com este estudo perceber como o uso de tarefas de investigação facilitam a mudança de concepções alternativas dos alunos acerca da temática corrente elétrica e circuitos elétricos. Para dar resposta a esta questão, foi construída uma proposta didática que procura integrar o preconizado nas orientações curriculares e nas metas curriculares para o terceiro ciclo do ensino básico. Assim, foram construídas 5 tarefas de investigação, em que o trabalho laboratorial foi um fator comum a todas elas, e que seguem o modelo dos 5 E's proposto por Bybee. A primeira fase deste modelo é a fase de envolvimento. Esta é uma fase muito importante, pois é a fase onde se procura motivar os alunos para a resolução da tarefa através da apresentação da situação-problema. Segue-se a fase de exploração, onde os alunos trabalham autonomamente com a orientação da professora. Nesta fase, os alunos planeiam e executam a atividade, registam e analisam os dados e tiram conclusões. Em seguida, na fase de explicação, os alunos explicam, por palavras próprias, as suas conclusões, fundamentando-as com os resultados obtidos. Na fase de ampliação, os alunos estabelecem relações com os conceitos anteriores e aplicam os novos conceitos a novas situações. Por fim, na fase de avaliação, os alunos avaliam o seu conhecimento e a forma de como chegaram até este. Passo agora a descrever sucintamente cada uma das tarefas. Com a primeira tarefa, pretendia-se introduzir o estudo de eletricidade, e foi nesta que os alunos tomaram contacto pela primeira vez com um circuito elétrico simples. Na segunda tarefa, pretendia-se testar a condutibilidade elétrica de diferentes materiais. Na terceira tarefa, tinha como objetivo que os alunos representassem, construíssem e analisassem as diferenças entre circuitos com associações de receptores em série e em paralelo. Na quarta tarefa, introduziram-se as grandezas físicas corrente elétrica e tensão elétrica. Na quinta tarefa, abordou-se o conceito de resistência elétrica e a explicação e aplicação da lei de Ohm. Como já referi, as tarefas foram construídas segundo o modelo dos 5 E's de Bybee. De seguida apresento como foram trabalhadas nas tarefas cada uma das fases deste modelo. Em relação à fase de envolvimento, apresento pequenos excertos que caracterizam esta fase. O envolvimento foi conseguido através de texto, acompanhados de imagens e banda desenhada. A fase referente à exploração e explicação apresenta uma estrutura idêntica em todas as tarefas, começando pela formulação de hipóteses, planeamento e execução da atividade, apresentação do circuito elétrico, construção da tabela para o registro de dados e, no final, a formulação de conclusões.
A fase de ampliação, intitulada Vai mais além, é composta por uma ou duas questões acompanhadas de texto ou imagem. Por fim, a fase de avaliação, com o título Para refletir, incluía duas questões, uma dedicada às aprendizagens e outra relacionada com as dificuldades dos alunos. A metodologia de investigação utilizada neste estudo foi de cariz interpretativo. A recolha de dados foi efetuada através dos documentos escritos, que são referentes às produções escritas dos alunos nas tarefas e no pré e pós-teste. A observação foi participante e no final da intervenção realizou-se uma entrevista em grupo focado. Foram participantes neste estudo os alunos de uma turma do 9º ano de uma escola da região de Lisboa. Esta turma era composta por 30 alunos, sendo 13 raparigas e 17 rapazes com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Os dados recolhidos foram analisados e categorizados em 4 categorias: circuito elétrico, corrente elétrica, tensão elétrica e condutibilidade elétrica. Em seguida, apresenta alguns dos dados recolhidos em cada categoria. Para a categoria circuito elétrico foram analisados os dados das tarefas propostas e a questão 1 do pré e pós-teste. Nesta questão, os alunos tinham de identificar na imagem em qual ou quais dos circuitos a lâmpada acendia. Em relação aos dados do pré-teste, verificou-se que os alunos têm a noção da necessidade de um circuito elétrico fechado, contudo, não o conseguem explicar. Ao longo de toda a intervenção, este conceito esteve presente em todas as tarefas. A título de exemplo, apresento os seguintes certos, onde, no certo da tarefa 1, os alunos identificam os componentes elétricos necessários para a construção do circuito, a sua função no circuito e a forma de como se ligam para que a lâmpada acenda. No certo da tarefa 3, verifica-se que os alunos identificam os dois tipos de associação presentes nos circuitos elétricos e identificam as principais diferenças entre eles. Os resultados do pós-teste mostram não só que os alunos conseguiram mobilizar este conceito, bem como adquiriram linguagem científica inerente a esta temática. Seguem-se os resultados da categoria corrente elétrica. Nesta categoria, foram analisados os dados referentes às tarefas e os referentes à segunda questão do pré e pós-teste. Com a segunda questão do pré e pós-teste, pretendia-se identificar concepções acerca dos conceitos corrente elétrica e tensão elétrica. Nesta questão, os alunos eram confrontados com uma imagem e um pequeno diálogo entre dois alunos, que discordavam em relação ao brilho das lâmpadas. Um dizia que o brilho era igual nas duas e o outro que uma lâmpada brilhava mais do que outra. Neste exemplo de resposta do pré-teste, pode-se verificar a utilização como sinónimos dos conceitos eletricidade e corrente elétrica. Ao longo das tarefas, este conceito foi sendo trabalhado e melhor compreendido pelos alunos, como se verifica nos exemplos de respostas dadas na tarefa 4, em que se verifica que os alunos conseguem explicar como varia a corrente elétrica nas associações de receptores em série e em paralelo. Em relação às respostas do pós-teste, verifica-se que os alunos conseguem relacionar a corrente elétrica com o movimento orientado de eletrões e que não existe consumo dos mesmos quando passam nas lâmpadas, ou seja, compreendem que a corrente elétrica se conserva. Para a categoria tensão elétrica, foram também analisadas as respostas das tarefas e, novamente, as respostas dadas à segunda questão do pré e pós-teste, dado que alguns alunos optaram por justificar a sua escolha com base no conceito de tensão elétrica. Nas respostas do pré-teste, constata-se que os alunos identificam que a quantidade de energia fornecida ao circuito é proveniente da pilha, mas não conseguem fundamentar a sua resposta. Este conceito foi abordado na tarefa 4 e, pelas respostas dadas, verifica-se que os alunos conseguem reconhecer que a tensão elétrica é originada pela pilha. Indicam como varia esta grandeza em associações de receptores em série e em paralelo, e compreendem a relação entre a corrente elétrica e a tensão elétrica.
As respostas dadas ao pós-teste vêm corroborar estes resultados, pois, como se verifica neste exemplo, o aluno fundamenta a sua justificação no conceito de tensão elétrica, explicando como é dividida a tensão elétrica pelas lâmpadas e referindo ainda que a adição de mais lâmpadas fará com que a luminosidade diminua, mas que o brilho entre elas seja o mesmo. Na categoria Condutibilidade Elétrica, foram analisadas as respostas às tarefas e à terceira questão do pré e pós-teste, onde os alunos tinham de descobrir como distinguir dois copos de aparência igual, mas em que um continha água destilada e outro água salgada. Verifica-se, nos resultados do pré-teste, que os alunos têm a noção da diferença de condutibilidade elétrica entre a água destilada e a água salgada, mas não conseguem fundamentar as suas respostas. Durante a intervenção, este conceito foi abordado na tarefa 2 e verifica-se que os alunos conseguem distinguir os materiais bons e maus condutores e relacionam este facto com a existência ou não de eletrões com mobilidade. Os resultados do pós-teste vêm confirmar a mobilização deste conceito, visto que a maioria dos alunos sabe identificar a diferença de condutibilidade entre a água destilada e a água salgada e explicam como procederiam para identificá-la. Como conclusão deste estudo, pode-se afirmar que as tarefas de investigação contribuíram para que ocorresse mudança nas concepções alternativas dos alunos, mas não só. O uso de tarefas de investigação promoveu o papel ativo dos alunos em sala de aula e, como consequência, potenciou um maior envolvimento dos alunos no seu processo de aprendizagem, que se traduziu em aprendizagens mais significativas. Com o uso das tarefas de investigação, os alunos não só ultrapassaram algumas das suas concepções alternativas, como realizaram aprendizagens quer ao nível de linguagem científica, planeamento de experiências, organização de dados e comunicação de conclusões. Muito obrigada.